Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Gelson da Igreja Pentecostal Templo de Louvor e estamos aqui mais uma vez, para deixar uma meditação da palavra de Deus com os irmãos e tudo para a glória do Senhor, amém? Nós estamos abordando um assunto aí no caminhar da fé. Vamos meditar então? Glória a Deus, né? Então tá aí, a fé é loucura aos olhos dos incrédulos. No caminhar da fé, algumas pessoas dirão que você está louca, mas a fé é o segredo para os que amam a Cristo. Entende? A fé é o segredo para as pessoas que amam a Cristo. E alguns não conseguem entender. Vamos lá então. 1 Coríntios 1, 23 ao 25 fala assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então o apóstolo Paulo, ele já dá um estudo para a igreja de Corinto, a ministração, falando sobre esta questão da fé. E nós precisamos entender que essa fé, para nós hoje, ela é válida, embora algumas pessoas não compreendam, mas as pessoas que confessaram a Cristo, elas entendem o segredo da fé. Então nós vamos, o versículo 1 Coríntios 2, versículo 14 e o 16 fala assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha que o apóstolo Paulo, ele está ensinando esta igreja. A igreja precisava sair de um nível natural para um nível sobrenatural. E Paulo teve que instruir esta igreja como que elas pudessem entender sobre a questão do patamar da fé. E nós precisamos entender, a fé ela é loucura aos incrédulos. Mas quem são esses? Vamos abordar? No caminhar da fé, algumas pessoas dirão que você está louco, mas a fé, como já disse, é o segredo. Eu quero abordar uns assuntos aqui sobre 3 níveis da fé. E baseado nisso, você vai ver em qual nível você se encaixa. Tá bom? 3 níveis da fé, 3 níveis. E qual deles você se encaixa? Tá bom, querido? Preste atenção, guarda no teu coração. Vamos falar sobre a questão do homem natural. O homem natural, como alguém sem Cristo, um não convertido, ainda alheio, ao reino de Deus, que é espiritual. Isso mostra que se o homem não tem a vida, de Jesus, no plano espiritual, ele vive apenas naturalmente. É apenas um homem natural. O evangelho sempre será loucura, pois não tem o Espírito Santo de Deus dentro dele. O homem natural, tá? E vamos esclarecer. Jesus, ele fala assim em João 14, 17: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ao meio da revista atualizada, o que acontece? O homem natural, ele não vai entender as coisas espirituais. Para você ter uma noção, o carnaval já passou, e isso aí está em toda a rede social, nos grandes YouTube e outros aí, sobre aquela questão da Baby do Brasil, ela foi cantar no carnaval, e ali houve um paradoxo no mundo espiritual, quando foi dada a ela a oportunidade, e de repente ela falou que o Apocalipse nós estávamos vivenciando o Apocalipse.
lembrando que ela não deu uma data específica. Simplesmente o Apocalipse, ele pode ocorrer o arrebatamento pode ocorrer entre 5 a 10 anos, né? Ela não falou, eu afirmo a vocês, né? Isso aí não vou discutir sobre esse assunto. Mas ali houve um conflito, porque a pessoa natural ali, elas não vão entender. Como o nome Apocalipse, vários filmes foram lançados, sobre o Apocalipse, final do mundo, isso criou um paradoxo. Isso criou uma confusão na mente das pessoas natural. A pessoa natural ficaram sem entender. Mas os crentes desviados ali, aqueles que afastaram do evangelho, que estava todo mundo pulando ali na carne ali, com certeza ficaram apavorados. Então, o homem natural, nós temos que estar orando. A pessoa natural, eles ainda não entendem o plano de salvação, não compreendem o plano de salvação, vêm para a igreja, participam dos cultos, mas são pessoas naturais. Não vou abordar assuntos espiritual, eles não vão entender, eles vão achar uma loucura, eles vão achar a mesma coisa. Um exemplo, Elias partiu para a eternidade, Eliseu ficou na responsabilidade de cuidar dos profetas, o ambiente ficou pequeno. Um dos moços falaram assim: vamos descer até o Jordão, cortar madeira, e nós vamos ampliar a tenda. Eliseu disse: pode ir, é uma boa. O senhor não quer ir conosco, tal? E foram. Mas de repente, um dos ferros do machado ali, quando o moço foi bater na madeira, na árvore ali, o ferro escapou e caiu dentro da água. E ele, apavorado, disse: meu senhor, é emprestado, né? O que eu vou fazer? O homem de Deus chegou, jogou uma madeira ali, fez uma oração, e o ferro flutuou como um vapor sobre as águas. O homem natural não vai compreender isso, é loucura. Então, querido, esse é o nível que muitas pessoas estão. Alguém que está isento ao plano de salvação, ainda não é convertido. Por esse motivo que alguns podem falar, é loucura. O homem natural, por não entender o plano de salvação por meio do Evangelho de Jesus Cristo, ele passa a odiar, a perseguir a igreja. E aí nós temos que ser tolerante, orar para que venha se converter, pedir misericórdia, não pedir a morte. Não, Deus vai salvar, Deus vai libertar. Entende? O homem natural não vai entender. Por esse motivo que há tanta perseguição. Aliás, o versículo 14, 17 de João: o mundo não pode receber o Espírito Santo, porque o mundo não conhece a verdade e não quer conhecer. E o versículo 18 fala assim: se o mundo vos odeia, sabei. Aliás, João 15, 18: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou, a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como vocês não são do mundo, o mundo vos odeia. E por esse motivo os escolhi do mundo. E o mundo vos odeia por isso. Então o homem natural não vai entender, vai perseguir a igreja, vai perseguir o povo de Deus, a igreja que faz a diferença. Não estou me referindo a essa igreja mundana, desses pseudos pregadores, pseudos profetas aí. Isso aí não, isso é uma mistura. Estou falando a igreja verdadeira, porque dentro da igreja tem a igreja verdadeira, a igreja que faz a diferença. E aí é uma perseguição religiosa e outras coisas mais. Entende? A pessoa natural. Vamos ser compreensível com as pessoas naturais, porque o nível de fé que eles têm não é compatível com o nosso nível de fé. Mas infelizmente há pessoas dentro da igreja que são natural ainda. Vamos pegar o segundo tópico aqui: carnal. Esse aqui é um problema. E eu espero que você não esteja nesse nível. O carnal se faz menção a alguém que já convertido, porém não se desenvolve espiritualmente. Há uma relação entre as expressões carnais e crianças em Cristo. Ambas tratam de quem foi regenerado, mas não abandonou a infância espiritual. Consequentemente, ainda se alimenta de leite, quando já deveria viver e digerir bem o alimento sólido. A pessoa carnal, ela confessou Jesus, ela batizou nas águas, ela participa da ceia, mas ela quer viver uma vida dupla do Evangelho.
Ela quer acender uma vela para Deus e uma vela para o bicho. Entende? Ele não toma uma decisão. O crente carnal, quando você fala para ele, ó irmão, você não pode fazer isso, aí que ele vai fazer, ele teima e faz. O crente carnal é aquele que desobedece a palavra de Deus, vê a palavra, mas a palavra, ele não aceita a palavra de Deus. Ele ama mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. É um tipo de crente carnal que nem agora, chegou o carnaval, aliás, passou o carnaval, né? Porque hoje já é o dia 16, mas antes de iniciar o carnaval, o crente carnal, ele vai tirar as férias, ele vai pular o carnaval, ele vai evangelizar no carnaval. É uma tremenda de uma ironia o crente carnal. Passa o ano todo, não sai na rua para entregar um panfleto de evangelização, tem vergonha de falar do amor de Jesus, tem vergonha de fazer diferença, mas de repente cai para Sapucaí, né? Vai lá, vamos dançar. E aí, moçada, vamos pular o carnaval. E aí, não, eu vou lá evangelizar, vou lá falar do amor de Jesus. Eu não acredito na espiritualidade de um crente carnal. O crente carnal, ele fala em língua, ele profetiza, mas é tudo da carne, não tem nada espiritual. Que eu espero que você não esteja nesse nível. Esse é o segundo nível, é o nível do crente carnal. 1 Coríntios 3, versículo 1 fala assim: eu, irmão, não vos pude falar como a espiritual, mas como a carnais, como a menina em Cristo, com leite vos criei, não com manjar, porque ainda vocês não podem suportar, nem tampouco ainda agora pode. Porque existe crente que o bicho é tão carnal, desculpa a expressão da palavra, mas o abençoado é tão carnal que ele não vai entender o que é espiritual. Perdão. E Paulo, né? Paulo está dizendo que ele falava com essas pessoas de uma maneira carnal, que eles pudessem entender. Eles não conseguiam entender o que é ser espiritual. Orar, ler a Bíblia, ter comunhão com Deus, santificação, ocupar a mente com a palavra de Deus, ter o seu tempo integral ali, trabalha no seu dia a dia, mas tira aí 2 horas de meditação. O crente carnal não consegue. Ele gasta aí 10 horas na rede social, na internet, Facebook, WhatsApp e outra coisa, mas ele não consegue ficar 5 minutos ouvindo a palavra de Deus. Crente carnal. E ele, o crente carnal, às vezes pode ser um pregador, pode ser um pastor, pode ser um evangelista, pode ser um membro de igreja, pode ser um apóstolo, um bispo. Entende? O crente carnal, ele quer atenção para ele quer ser o centro das atenções. E tudo que ele faz, ele quer ser reconhecido como a última bolachinha do pacote. Ele não atribui a glória a Deus, mas ele toma a glória de Deus para si. É um problema. Espero que você não esteja nesse nível. Carta de Paulo aos Efésios 4:13 fala assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais como menino inconstante, levado à roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam. Então está aí, que nós possamos chegar à unidade da fé, né, ao conhecimento do Filho de Deus, ao varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que nós não sejamos levados a todo vento de doutrina. O crente carnal, ele não para em lugar nenhum. Já andou em 300 igrejas, nenhuma igreja presta, ele é único. É difícil, mas vamos correr aqui. Espiritual. Esse é um nível maravilhoso, que eu espero que você esteja nesse nível. As verdades profundas da palavra de Deus não podem ser plenamente entendidas com a razão, com nossa psique. Esse é o motivo de Paulo afirmar que ela se discerne espiritualmente. Os espirituais são aqueles que já cresceram e se desenvolveram a ponto de terem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A pessoa espiritual é uma pessoa equilibrada, emocionalmente, psicologicamente.
ela não se deixa levar por qualquer vento de doutrina, ela procura fazer a diferença entre o santo e o profano, ela procura dar exclusividade ao nome do Senhor Jesus na vida dela. A pessoa espiritual é extraordinária. Hebreus 5,12 fala assim: depois de tanto tempo vocês deviam ser mestres, mas ainda precisam de que alguém lhes ensine as primeiras lições dos ensinos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Vamos ser espiritual, adulto, maduro espiritualmente, para entender que Jesus está vindo, para ensinar outras pessoas o caminho da verdade, homens, mulheres, jovens, idoso. Faça a diferença no teu lar, na tua família, no teu serviço, por onde você for, não importa, seja espiritual, não se misture com o que é profano, faça a diferença no ambiente que você está e por onde você for. Não seja extremamente santo, que vem estragar você mesmo, nem extremamente justo, que vem afastar as pessoas de perto de você, mas tenha um equilíbrio, seja espiritual. E ser espiritual não é ficar pulando de um lado para o outro, não, é fazer a diferença em nome de Jesus. Uma mente renovada pelo Espírito Santo tem a capacidade de entender qual seja a vontade de Deus, mesmo que seja contrária à sua própria. Está disposto a obedecer, pois sabe que obedecer é melhor do que sacrificar. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro. 1 Samuel 15, 22. A pessoa espiritual, mesmo ela não entendendo os planos de Deus, mesmo Deus falando com ela e ela não entendendo, ela vai obedecer, porque ela sabe que Deus tem o melhor para a vida dela e para os seus planos e propósitos. Hebreus 11 fala assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. E é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Pois pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim, pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus, como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podia ser vista. Noé obedeceu a Deus e construiu uma arca em que ele e sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação por meio da fé. A fé é a loucura aos olhos dos incrédulos. Toma posse da tua bênção, receba a unção de Deus sobre a tua vida, permaneça no plano e no propósito de Deus. Passa para o nível 3, seja espiritual. Pai, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos teus filhos. Deus, vai agindo com milagre no seu lar, age com milagre na sua família. Se há pessoas enfermas, neste momento eu quero ministrar a unção da
cura sobre as suas vidas. Aonde houver esta enfermidade, vai saindo agora, vai batendo em retirada no nome de Jesus. Pai, se a tua filha ou teu filho está clamando para que o Senhor venha abrir-lhe uma porta de serviço ou uma porta de escape, Senhor, o Senhor é Deus que faz chover no deserto, o Senhor é o Deus que abre caminho no deserto. Então que um milagre venha acontecer e que eles possam tomar posse da vitória. Nesse dia eu quero determinar essa bênção sobre o teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meu querido. Que Deus possa abençoar a tua vida, abençoar a tua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu creio que cada dia Deus vai fazer maravilha. Tá bom, amado? Vamos manter firme a nossa fé e sempre entender, nós estamos no caminhar da fé e agindo Deus, quem impedirá. Amém? Que Deus te abençoe.